Para você que se liga no Esportes, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição de TV Gaspar no Esporte, aqui na sua tvgaspar.com.br. TV Gaspar no Esportes, para mais de 120 países do mundo, sempre em nome dos mais valorizados anunciantes da TV online do Brasil. Em nome da Lanches Beira Rio, Clínica Dentária União, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, também em nome de Point Calçados e Esportes, DL Cor Convênios, Like Fitness Academia e Hobby Magazine são os nossos anunciantes. No programa de hoje você vai acompanhar os melhores momentos do Torneio do Trabalhador realizado no feriado da última quarta-feira, dia 1º de maio, lá no campo do Clube Atlético Tupi. Entre matérias também vamos estar destacando aqui, conversando, dando uma geral no que aconteceu lá no Torneio do Trabalhador, que teve aqui inclusive cobertura exclusiva da TV Gaspar. Estivemos na íntegra aí praticamente às 13 horas de torneio. Também vamos falar do início da etapa micro-regional do Moleque Bom de Bola, que está acontecendo aqui também no município de Gaspar. Os jogos começaram hoje lá no campo do Floresta e vamos comentar também sobre a festa que aconteceu nesse último final de semana do FESBRAER, Festival Brasileiro de Aeromodelismo, que aconteceu ali no campo, ou melhor, ali na sede da FESBRAER, ali próximo a Bung. As belas imagens, então, da 28ª edição do FESBRAER. Vamos falar também sobre campeonatos que acontecem aqui no município de Gaspar. Campeonato de Patotas, que já conheceu seus 2 primeiros semifinalistas. Falar um pouquinho da Taça Super Pique. Vamos ter aqui o convidado todo especial também essa noite, o presidente da Sociedade 7 de Setembro, Valmor Vieira, vai estar falando, entre outros assuntos, da Taça Super Pique, que também está rolando lá no bairro 7 de Setembro. E vamos também falar sobre todos os estaduais que estão na fase final. O Campeonato Catarinense conhece já o seu finalista, ou os seus finalistas do torneio desse ano. A Chapecoense e o Criciúma vão decidir o Campeonato Catarinense. Também falar um pouco do Campeonato Paulista, onde também foi decidido os finalistas da competição. Santos e Corinthians vão estar decidindo mais um Campeonato Paulista, assim como o Campeonato Baiano e principalmente já os campeões do Campeonato Carioca, o Botafogo de Futebol e Regatas e principalmente o Internacional de Futebol Porto-Alegrense, que sagrou-se campeão gaúcho do ano de 2013. Isso tudo e muito mais a partir de agora no TV Gaspar no Esporte. E já chamando o camisa 10 da TV Gasparense, o meu querido amigo Leandro Martins, feliz da vida, porque o Internacional, Leandro Martins, é campeão gaúcho mais uma vez. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Jerry. E para começar esse programa, eu quero dizer o seguinte: Inter, estaremos contigo, tu és minha paixão, não importa o que digam, sempre estarei contigo. A camisa vermelha e a cachaça na mão, o gigante te espera para começar a festa. Parabéns, Internacional, fiquei feliz da vida. Porque é notável, é uma apresentação única, já. Não vamos mais apresentar esse show aqui na TV Gaspar. Internacional jogou uma partida dificílima contra o Juventude, que vendeu caro esse título. Foi caro esse título, o Juventude jogou bem, neutralizou os principais jogadores do Internacional e felizmente o Brasil está contaminado por essa questão de pênaltis. Todo o Brasil é pênalti para tudo que é lado, uma decisão por pênaltis e aí o Internacional, através do seu goleiro Muriel, que está de parabéns, foi o campeão gaúcho, na verdade tricampeão, 3 vezes consecutivos Internacional, dando alegria para o seu torcedor. Lá no Rio Grande do Sul a gente não pode torcer, não pode dizer que é do Internacional. Aqui eu posso dizer sim, sou colorado, mas quando tem que criticar eu critico. E o Dunga tá de parabéns, o Dunga ganhou o título e ficou bravo, viu? Eu tenho que ver a entrevista do Dunga. Ele ganhou o título e reclamou muito, que foi muito criticado. Acho que faz parte do trabalho de técnico. Faz parte. Temos imagens aí dos gols aí dos campeonatos estaduais? Temos aí, a produção pode estar colocando. Vamos começar abrindo o programa, então, falando sobre os estaduais. Um ponto que você colocou e é o ponto do meu comentário da minha coluna amanhã no Jornal Cruzeiro do Vale, em relação a esses pênaltis, os campeonatos. Aí nós vamos, não temos imagens ainda, daqui a pouquinho já a produção
está preparando as imagens dos principais gols aí dos estaduais no final de semana. Essa situação de pênalti do Campeonato Paulista também, né, Martins? O pênalti praticamente tira toda aquela vantagem dos grandes clubes aí, né? Principalmente nos grandes clássicos, né, Leandro? É verdade, eu acredito que o pênalti é algo incerto, insabido, é uma incógnita, né? A questão do pênalti, por exemplo, Mogi Mirim e Santos, o Mogi Mirim foi infinitamente melhor que o Santos, e aí através da individualidade de alguns jogadores que até tem uma certa qualidade, mas falta maturidade, não conseguiram converter em gols. Fizeram um, depois se retraíram. Time pequeno assim, se retrai, aí toma o gol. Então nas cobranças de pênalti o rapaz deu azar, o Rony do Mogi Mirim deu azar. Então, já nessa decisão que a gente está assistindo aí agora, que é do Fluminense contra o Botafogo, não teria possibilidade de ter pênaltis, até porque o Botafogo jogava pelo empate, né? O empate servia para o Botafogo, que acabou vencendo esse Fluminense. Mas critiquem aí o futebol carioca, mas é o Campeonato Carioca, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, já tem uma fórmula mais lógica, né? A melhor equipe leva as vantagens nas finais pelo empate. E o Mogi Mirim, como tinha a melhor campanha do Santos, além de jogar em casa, se é um critério desse, deveria pelo menos jogar pelo empate, porque teve a melhor campanha também, assim como São Paulo e Corinthians ontem. O São Paulo teve melhor campanha, foi a equipe que mais somou ponto no primeiro turno. Deveria ter essa vantagem também, Leandro Martins? Eu acredito o seguinte, os 4 primeiros deveriam estar com essa vantagem. Aí os outros 4 não. 4 primeiros para jogar pelo empate, com o mando de campo e jogando pelo empate. Só que não foi isso que aconteceu, né? Não foi nada disso que aconteceu. O que me surpreendeu foi a Ponte Preta, que não conseguiu desenvolver aquele futebol que eu esperava para as finais. Eu estava elogiando aqui o Guto Ferreira, a culpa não é dele, mas a Ponte Preta amarelou para o Corinthians, né? Amarelou, tomou sim. 4 em Campinas, né? Uma coisa assim, ó, para a alegria do torcedor do Guarani, que só teve essa alegria, porque o time caiu para a segunda divisão. Mas foi muito triste a questão da Ponte Preta. Eu acreditava mais na Ponte Preta. O Guarani que vem numa queda muito grande, né? Caiu da Série B do Brasileiro para a Série C, agora da Série Quando cai para a Série D, Paulista para a Série B. Quer dizer, o Guarani que soma aí 400 milhões de reais de dívidas trabalhistas. Então, é uma situação bastante complicada, a situação do Guarani. Nós tivemos imagens aí do Botafogo e também do Fluminense, uma final bem sem graça, diga-se de passagem. Estava ontem acompanhando com meus filhos em casa, Leandro, sim, e os gols até a gente sempre comemora com mais ênfase, e ontem já se sentia que o Fluminense não ia ser pai. Sabe aquele jogo que você sabe que é impossível quase de você não vencer? Foi mais ou menos essa sensação que o torcedor alvinegro teve ontem à tarde, nessa final aí que você está vendo imagens nesse momento. É jogo de cartas marcadas, essa é a verdade. Até uma música é assim. O Botafogo é a melhor equipe carioca no momento, mais organizada, mais determinada, joga sempre buscando o ataque, e teve um gol mal anulado, né? Esse gol foi legítimo. É o gol do Rafael Marques, né? O Rafael Marques já não é muito de marcar gols, não, né? Ainda o pouco que faz ainda não é válido, mas né? não estava impedido em hipótese alguma, né? O tira-teima da TV Gaspar aí deixa bem claro. Deixa bem claro, né? A regra é clara, não havia impedimento, né? O Botafogo continuou, né, indo para cima. Eu achei o Fluminense tão confuso. Eu acho que o Fluminense fez a mesma coisa que fez no jogo da Libertadores lá contra o Emelec. Não conseguiu jogar e ainda no nervosismo, na base do abafa, né, tentou aí essas jogadas muito mal feitas e não chegou ao gol, não assustou em hipótese alguma a equipe treinada aí pelo Oswaldo de Oliveira. Sidorf e Lodeiro pode ser os grandes nomes também do Campeonato Brasileiro, Leandro? No Campeonato Carioca eles foram, né? Vamos esperar que ele mantenha isso, né? A questão é manter o padrão de jogo. Lodeiro é uma incerteza do Botafogo, é uma aposta ainda, não se firmou. Mas o Sidorf, sinceramente, o Sidorf é um jogador apreciável, né? Ele serve para jogar em qualquer time do mundo, né? O Lodeiro que é considerado no Uruguai como uma das grandes revelações do futebol uruguaio nesses últimos anos. E tem, né, e vem ganhando espaço na seleção uruguaia, que sempre também é muito forte, né?
O Botafogo ele se caracteriza sempre em buscar um jogador do Uruguai. Eu acho que é preciso ter um uruguaio. É necessário. É necessário para o Botafogo ir para frente. Já teve o Louco Abreu em grande fase, agora tem esse Lodeiro. Tivemos um dos grandes goleiros que passou pela seleção uruguaia e na equipe do Botafogo foi o Alves, campeão carioca em 1988, quando o Botafogo saiu de uma fila de 21 anos de jejum de campeonato carioca. Eu tinha 14 anos, né? Eu não lembro muito disso. Você já era adulto nessa época? Não era não. Eu tinha 15 anos. Então tá bom. Era mais velho que eu, pelo menos. Mas acompanhar o Botafogo é uma maravilha, viu? A gente já sofreu muito com o Botafogo. Botafogo, que falta o Botafogo é um título de expressão nacional. O Botafogo, o último título que conquistou foi o Brasileiro de 95, a Comebol de 93. Na verdade nem era Comebol na época, tinha um outro nome para aquela competição internacional, que é a Sul-Americana hoje. Sim. Mas o Botafogo precisa de um título a nível Brasil, uma Copa do Brasil, até mesmo um Campeonato Brasileiro, para que venha aí tirar essa angústia do torcedor botafoguense, o sofrimento sempre caminhou junto, lado a lado com o torcedor botafoguense, né, Leandro? O Botafogo passou por uma fase boa quando tinha o Maurício jogando no Botafogo. Inclusive, o Maurício marcou o gol da vitória contra o Flamengo. Contra o Flamengo, exatamente. Uma decisão, isso eu lembro. Em 88, Em 88. É a decisão que eu tô falando. Exatamente, foi ali, naquele campeonato carioca, aquele Flamengo de 88. Não era o Flamengo de hoje, né? O Flamengo que hoje... O de 88 era muito superior, assim, não tem nem comparação, né? Só craques jogavam no Flamengo, né? Exatamente. Só craques. Entre eles, Zico. Zico estava lá. Zico, Renato Gaúcho. Parece que em 88 ainda estava, né? Que foi campeão em 87 pela Copa União. Renato Gaúcho, Zico, Alcindo, Nando, era uma boa equipe, sim. Tinha Bebeto jogava no time. Também. Então, quer dizer, o Flamengo dos anos 80, eu acho que vai ficar também na memória do torcedor rubro-negro, porque era, sem dúvida nenhuma, uma equipe que era um espetáculo. Andrade, Adílio, por aí ia, né? Começava pelo tantos, Raul, né? Leandro, Figueiredo, Moser, Andrade, Adílio, Zico, Zinho, né? Aí tinha o Tita, o Lico, o Nunes, que foi um dos grandes centroavantes do Flamengo. Aquela base de 81 campeão mundial, né? Verdade, não existe outros jogadores que possam ser tão lembrados que usaram a camisa rubro-negra como esses que a gente citou agora. E o Flamengo deixou a desejar no Campeonato Carioca, né? O torcedor, eu converso com torcedores do Flamengo, que são a maioria aqui em Gaspar. Olha, eu fico impressionado. E as crianças, eu estive na escola Vitória Anacleto Cardoso, na festa dos 77 anos, a maioria das crianças, eu fiz uma brincadeira com eles, são torcedores do Flamengo. Para ver como a geração vem com tudo juntamente com o Flamengo. Na verdade, hoje se vê uma geração muito forte do Neymar também, do Santos, em função do Neymar, né? Sim. A gente tem observado isso e faz diferença, né? Um jogador como o Neymar, pelo estilo dele. Agora, falar um pouquinho de futebol paulista, então. Corinthians e Santos vão decidir o Campeonato Paulista. Você achou justo aí, na sua concepção, Leandro Martins, duas equipes na final? Não, o Mogi Mirim merecia estar na final, por tudo que fez no campeonato, pela bela campanha que fez. Só que chegou naquele jogo fatídico, né, estádio lotado, e aí tremeu a perna de alguns jogadores, acabaram perdendo pênaltis importantes, e o Santos passou para a final. Eu acho que o Santos não merecia passar para a final. Olha só, o Neymar jogou mal, foi muito bem marcado, buscava o jogo, estava muito recuado e o Santos não criava nada. Se não fosse o Edu Dracena chegar lá e fazer o gol, o Santos não teria feito o gol. E na outra partida, Corinthians e São Paulo, o São Paulo pode ter feito sim a melhor campanha nesse campeonato paulista, mas não merecia ir para a final. Pelo que fez no jogo com o Corinthians, não merecia ir para a final. O São Paulo não foi criativo, né? O Paulo Henrique Ganso, que é um jogador que eu acredito tanto no Ganso, acredito que vai para a seleção brasileira. O Ganso desperdiçou a cobrança de penalidade máxima, que isso aí, ninguém imaginava que o Ganso poderia errar um pênalti. E o Luiz Fabiano, então, que já está pedindo para sair, não quer mais jogar futebol. Esses dias deu uma entrevista dizendo que não tem mais prazer de jogar futebol. Se ele não tem mais prazer de jogar futebol, eu tenho o quê então? O que acontece com o Luiz Fabiano? Não dá para entender.
vai ficar de bom tamanho. Esse pênalti perdido ontem pode mudar aí o pensamento do Luiz Fabiano em relação a antecipar a sua aposentadoria, você acha? Luiz Fabiano já ganhou muito dinheiro, já foi chamado de fabuloso e agora ele é o genioso, né? Porque só briga, só discute, não quer jogar, é expulso, é marcado pelos árbitros. Eu acho que a pior coisa que pode ter existido, né, ou que aconteceu na vida do Luiz Fabiano, foi essa marcação, não só de árbitros brasileiros, mas árbitros sul-americanos, todos eles já entram com a predisposição de mandar o Luiz Fabiano para o chuveiro mais cedo. Porque ele é chato, né, Leandro Martins? É um jogador que reclama de né? tudo, rapaz. Reclama de tudo, de todos, não tá... Eu acho que ele está fora de sintonia, ele tem que botar a cabeça no lugar. Porque os árbitros, acredito eu, principalmente os árbitros da Conmebol, principalmente os árbitros brasileiros, eu acho que de vez em quando quando se reúnem aí para fazer os testes da Conmebol, até da CBF, claro que vem o assunto jogadores, quem é o mais, quem é o menos, quem é gente boa, quem não é e tal. E deve de haver ali, entre eles ali, uma certeza de que apitar jogo de São Paulo é que o Luiz Fabiano é um jogador chato, um jogador que quer apitar no jogo. E isso mesmo aquele que não apitou nenhum jogo de São Paulo, quando vai apitar já tem essa informação. Então quer dizer, o árbitro já olha para esse tipo de jogador e já começa a tomar uma atitude para não ficar aturando muita coisa durante a partida. E é onde o Luiz Fabiano acaba caindo do cavalo. Essa coisa de ser chato dele, de ser uma pessoa não muito grata no meio da arbitragem, acaba fazendo com que ele seja antipático, visto com muita antipatia, não com certa antipatia. Tem dois jogadores do São Paulo que são marcados pela arbitragem, Luiz Fabiano e Rogério Ceni. Os dois têm fama de apitar o jogo juntamente com o árbitro. Outro jogador que é muito marcado é o Neymar, porque cai muito e o Neymar muitas vezes ele até recebe a falta, a arbitragem não marca porque acha que é simulação. E o outro jogador que eu vou citar é o D'Alessandro, do Internacional, que é um jogador que entra em campo marcado pela arbitragem porque ele reclama demais, reclama de todas as jogadas. E ele é muito assintoso com a arbitragem. Está peitado no juiz, esse negócio todo. Então o D'Alessandro é um jogador marcado. Eu pediria para ele, D'Alessandro, esse Neymar, os jogadores do São Paulo, Luiz Fabiano e o Rogério Ceni, mudarem seu estilo, porque daí o espetáculo não vai ser simplesmente esvaziado com a ausência desses atletas. O Campeonato Catarinense definiu também os finalistas. Na verdade, o que mais chama a atenção é a dupla da capital fora, mais a presença de Criciúma e Chapecoense na grande final. Foi justo, temos imagens aí de Chapecoense e Figueirense na tarde de ontem. O Rodrigo Grau fazendo o seu gol, aí fazendo Chapecoense 1-0. O tempo ontem colaborou lá em cima na Arena Condá em Chapecó. E a Chapecoense mostrando a sua força dentro da Arena Condá. E vai levar a grande final do Catarinense para lá daqui a 15 dias contra o Criciúma, Leandro. Vai ser, se não me engano, a segunda vez que essas equipes vão se enfrentar na final. Numa final é a quinta. A quinta? Quinta vez. Mas consecutiva? Não. Em 91, 95, em 2001 e 2011, a Chapecoense e a equipe do Criciúma decidiram o Campeonato Catarinense, sendo que as duas primeiras vezes o Criciúma levou o título e as duas últimas a Chapecoense. Então, acima de tudo, é uma decisão de título de tira-teima também. Então foi 2011 então que essas equipes se enfrentaram e o Criciúma... Pela última vez. E a Chapecoense sagrou-se campeão. Mauro Ovelha era o treinador. E o rapaz do Criciúma, que eu esqueci o nome, fez um gol contra, né? Que acabou com a carreira dele, porque ele foi simplesmente mandado embora depois dessa decisão. Exatamente. Mas é outra história, é outro jogo, são jogadores diferentes. A equipe da Chapecoense hoje está bastante competitiva, mas a equipe do Criciúma, de fato, tem tudo para ser a campeã. Eu vejo favoritismo para o lado não da Chapecoense, e sim do Criciúma, jogando em casa, vai com o apoio do seu torcedor, né? Na primeira partida vai jogar em casa, né? Então tem que fazer o resultado em casa, porque lá na Arena Condá não ganha. Olha esse lance aí, Leandro Martins. Para mim, impedimento. E para você? O lance do pênalti? Do pênalti? Não, acho que não. Não? Acho que não, porque o goleiro defendeu, né? Deu rebote? Deu rebote e aí valeu, porque se tivesse batido na trave, ele não poderia fazer o gol, daí daria impedimento. Mas como o goleiro defendeu, né, tem um segundo toque na bola. Então ele apareceu ali, até levou uma trombada no goleiro por querer, né? Foi uma coisa assim
esses jogadores. É bobagem, né? É uma bobagem. Aí o lateral direito da equipe da Chapecoense trombou, olha só. Fabiano, falou né? bobagem, apontou para o goleiro do Figueirense. Nada disso precisa, tá jogando em casa, fazendo 2-1, fazendo o resultado. O Chapecoense na final tem coisas que podem ser evitadas, principalmente entre os profissionais, né? Então, quer dizer, tá ali dentro, cada um defendendo a sua equipe, mas o respeito ele tem que ser mútuo, né? E esse jogador foi o goleador da partida, né? Porque ele fez um gol a favor do Figueirense. Exatamente. Um golaço, um belo gol. E depois se redimiu com o torcedor marcando aquele gol de pênalti. O Adilson Batista está com problemas. Ele quer fazer um churrasco, só que não tem carne. O que ele vai fazer? Isso fica aí para você analisar e pesquisar essa pergunta que o Leandro Martins deixou para você. Olha, eu boto um ponto final nesse primeiro bloco. Encerramos assim também a participação nos campeonatos estaduais. Na sequência eu volto com o esporte aqui na região de Gaspar. Já depois do intervalo comercial. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo 3332-0858. Atendemos também a eventos. DL Cor Convênios, descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense. Point Calçados e Esportes. Venha conhecer nossas lojas na Rua Coronel Arciliano Ramos e na Rua São José, ambas no centro de Gaspar. Telefone 3332-3485. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix. Aberto das 6 da manhã à meia-noite, na Rua Coronel Arciliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688. Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping. Na Rua São José, no centro. Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. O segundo bloco de TV Gaspar no esporte, atualizando tudo para você no mundo do esporte, principalmente agora, a partir de agora vamos falar bastante sobre o esporte amador aqui do município de Gaspar. Falar um pouquinho do Torneio do Trabalhador, temos uma matéria aí do que aconteceu na última quarta-feira, dia 1º de maio, quando foi realizado no estádio Carlos Barbosa Fontes, o Campo Tupi, o tradicional Torneio do Trabalhador. Na ocasião foram 24 equipes no futebol suíço masculino, 12 equipes no feminino, e que teve ao final do torneio a premiação para os amigos do AD da margem esquerda no masculino e para a equipe da FURB no feminino. Veja essas matérias com a reportagem de Aline François. O Dia do Trabalhador foi comemorado com muita alegria no Clube Atlético Tupi. Desde as 8 da manhã, a bola rolou no estádio Carlos Barbosa Fontes. Ao longo do feriado, 24 equipes masculinas e 12 femininas disputaram o tradicional torneio promovido pelo clube. A TV Gaspar fez a cobertura ao vivo do evento, com a apresentação de Gerry de Oliveira. Obrigado, Gerry. Parabéns para você também, né, por ser um trabalhador, igual a todos nós que estamos aqui. E agradecer também a TV Gaspar, né, pelo trabalho que vem fazendo. Eu até comentei com o Raul, não surpreende ver a TV Gaspar aqui no 1º de maio, porque ela está aqui em qualquer evento que acontece aqui, grande ou pequeno, a TV Gaspar está com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, o Raul, a você, Jair. E vamos, né, pedir até que o pessoal apoie essa ideia da TV Gaspar, que só vem a crescer, vai ser o futuro da comunicação aqui para nós. Parabéns, trabalhadores, e parabéns especialmente aos trabalhadores da TV Gaspar, porque eles estão aqui hoje cobrindo esse evento, né? Trabalhando num dia que é feriado para o trabalhador. Então, parabéns a todos os trabalhadores gasparenses, parabéns aos trabalhadores da TV Gaspar de novo, parabéns aos trabalhadores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo no momento no mundo inteiro,
e sigamos, né? A gente sempre costuma dizer e repetir, o trabalhador tem que estar unido, o trabalhador tem que estar junto, ele tem que se organizar, porque assim ele vai viver melhor. A gente primeiramente quer parabenizar todo o trabalhador, toda a trabalhadora, né, de todo o Brasil, os internautas aí que estão nos acompanhando, que estão até trabalhando nesse dia, como bem vocês aqui da imprensa também fazem, né? Que gente, reflitam, a gente sabe que é difícil, o trabalhador, né, luta cada vez mais para conseguir seus objetivos e principalmente dar o sustento para sua família, que é o mais importante, né? Enquanto as equipes jogavam, familiares e amigos curtiam o dia em barracas ao redor do campo, embaladas por música, churrasco e muita descontração. Para divertir as crianças, uma estrutura de lazer foi montada pelo Tupi. O clube se preocupou também em garantir a segurança dos convidados para o dia transcorrer com tranquilidade. Estamos aí com a família toda aqui reunida aqui. A amizade, os amigos estão jogando bola e vem prestigiar às vezes jogando também, né? É bom, é interessante porque é uma distração, né? Até é um descanso para eles que gostam de praticar o esporte e é gostoso. Este ano, os jogos passaram a ser em campo suíço para que mais times pudessem participar. A iniciativa foi elogiada pelos participantes. Primeiro, um abraço pessoal da TV Gaspar, sempre legal estar cobrindo o evento por aqui. É importante para o esporte da cidade que a TV Gaspar e os outros meios de comunicação estejam presentes. Quanto à competição, eu acho legal o Tupi variar um pouco. Eu fiz parte da diretoria em outras oportunidades e o futebol de campo não estava mais dando, né, aquele número de times suficientes e o evento estava acabando, estava se enfraquecendo. E hoje está de parabéns a diretoria, 24 equipes no masculino, 12 no feminino, bastante gente e a gente espera um dia bem legal aí de bastante futebol aqui no Dia do Trabalhador. Bem organizado, a gente gostou bastante da forma que foi organizado, das chaves, dos jogos, da repescagem, uma chance para quem perde também. É muito importante. Outra novidade foi a participação de equipes femininas. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade que estão dando para o feminino e também que o pessoal pode trazer equipes de fora, né, e mostrar que o futebol feminino cresceu bastante para nós que gostamos de jogar e fazemos isso por prazer. É uma satisfação jogar o torneio do Dia do Trabalhador. Várias autoridades estiveram presentes, como vereadores e o prefeito municipal, que parabenizou os trabalhadores gasparenses. Um dia tão importante, né, para nossos trabalhadores que tanto fazem pela nossa cidade, pelo nosso país. Então, é merecido esse dia de folga, e vir aqui nesse espaço que sempre tem sido utilizado para a comemoração do Dia do Trabalho. E parabéns a todos os trabalhadores do nosso município, da nossa região e do nosso país, né? A transmissão da TV Gaspar foi realizada durante todo o dia, com entrevistas e a divulgação dos resultados dos jogos. E também com o apoio de Tony Churrascaria, Graphic 9, Motec, vereador Amarildo Rampelotti, Vilbert Contabilidade, Floricultura Gi, Lojão do Povo, vereador Ciro André Quintino, Comercial MJM, Supermercado Zone, Pofo Auto Center, vereador Ivete Mafra Rames, Artefatos Cimentos, Tomil Imóveis, Francis Contabilidade e vereadora Andréa Nagel. Tá aí. Matéria, então, no 1º de maio. Se eu colocar alguns pontos aqui para você, Leandro Martins, do que aconteceu lá no Torneio do Trabalhador. A princípio, essa mudança do futebol de campo, futebol suíço, conversava com a velha guarda não se conformava aí do futebol de Gaspar, né? Para eles foi o fim do futebol de campo essa situação. Mas a jovem guarda, a rapaziada aí que está comandando o futebol, achou extraordinário e juntou. E a grande verdade é o seguinte, juntou mesmo muitas equipes, o torneio ficou muito valorizado, o índice técnico foi muito alto. Esse podemos dizer que foi um ponto aí questionável, a mudança do futebol de campo para o futebol suíço. Essa mudança surgiu pela necessidade, né, de trazer mais equipes, pelo menos foi o que eu pude apurar quando estive conversando com alguns dirigentes de clube, dizendo, não, para a gente foi melhor assim, porque é a participação de mais clubes, de mais atletas. E o futebol suíço, como a gente já falou nesse horário aqui, futebol suíço hoje é o top, é o sucesso de Gaspar. Não se joga mais futebol de campo, infelizmente, né? Então a gente lamenta por um lado, mas tem que comemorar por outro, porque
Esse é o caminho, né? Se não dá de um jeito, vai ter que dar de outro, né? E a gente vê a organização das equipes e eles estão todos de parabéns. Agora, houve as mudanças e faltou um preparo para essas mudanças, ou seja, o torneio começou 8 horas da manhã, terminou 9 horas da noite, deixou todo mundo muito cansado. A torcida, o torcedor que estava acompanhando os jogos, era por volta das 6 horas da tarde, o pessoal já começou a ir embora. A preparação maior foi que o regulamento ele não ajudou, a eliminatória dupla ele é muito bom, mas as pessoas que estão assistindo ficam sem entender, assim como o pessoal que estava dentro de campo também, a arbitragem não estava entendendo nada de quem estava classificando, enfim. Então precisa se preparar um pouco melhor em relação a isso, horários, regulamentos, enfim, né, Leandro? Porque a equipe do Vasto Verde, por exemplo, lá de Blumenau, perdeu apenas um jogo e perdeu o título. Quando deveria jogar essa final pelo empate. Exatamente. Né? Perdeu um jogo e perdeu o título. Aí o treinador ficou revoltado, com razão até, pela fórmula desse torneio. Eu não sei quem criou essa fórmula, mas quero dizer aqui que não é a melhor. Não é a melhor forma. A melhor forma é reunir as equipes, fazer as chaves e dentro das chaves a eliminação. Agora, o que aconteceu é a mesma coisa aquele jogo antigo. Quem ganhar fica. Eliminatória dupla é bacana, mas não há necessidade porque também tem 2 campos e precisa ser muito bem organizado. Ou seja, eliminatória dupla, uma equipe que venceu todos os seus jogos, automaticamente com 4, 5, 6 jogos antes, ela já está classificada, porque fica daí na chave de repescagem as equipes que perderam. Enfim, aí vai perdendo 2, vai saindo, mas a equipe campeã que venceu todos os jogos, ela já está classificada antecipadamente, ela vai pegar uma equipe na final que perdeu apenas um jogo, mas ela joga pelo empate, o que valoriza a participação dela. Exatamente foi o inverso que aconteceu com a equipe lá de Blumenau, a equipe do Vasto Verde. Ganhou todas na final, empatou e foi derrotada nas penalidades, quando essa equipe da FURB já tinha perdido uma partida na competição. Exatamente. E outra coisa também, isso aí é uma atrocidade dentro de um torneio. A equipe do Daniel jogou 3 partidas consecutivas, né? Porque tinha que jogar contra a equipe para eliminar uma semifinal. Isso que eu não conseguia entender. Jogaram 3 partidas consecutivas contando com a final e já estavam extenuados, cansados e por isso perderam a final. E não tem. É porque o regulamento foi muito mal feito, a definição foi muito mal organizada. E quando se tem 2 campos com 24 equipes, tudo bem que tinha 6 equipes no feminino, tinha 12, mas acabou aparecendo 6, né? Você faz as chaves por grupo, 4, são 6, são 4 times por chave, são 6 grupos, aí você faz os jogos, confronto, e depois quartas de final, e oitavas de final, e semifinal, e por aí afora. Eu acho que é o regulamento que faz com que as pessoas que estejam acompanhando também entendam o que está acontecendo, né? Porque no final das contas, a gente estava lá dentro, nós da imprensa, e olha aqui, ó, tem que valorizar um pouquinho o trabalho da imprensa também, lá dentro só ficar falando, não, tem que valorizar em todos os aspectos. O pessoal aí começou a trabalhar 8 horas da manhã e era 9 horas da noite, estava transmitindo futebol ainda, para com isso. E na quinta-feira era um dia normal, nós estávamos numa quarta-feira, não estava num sábado e tão pouco num domingo, né? Então o pessoal deveria ter, nesse aspecto aí, ter tido um pouco mais de bom senso, Leandro Martins. O que eles disseram foi o seguinte, né, que o regulamento ficou assim por causa dos VOs, né, que se sucederam ao longo do dia, porque as equipes não foram na parte da manhã e por isso que aconteceu dessa maneira a forma de disputa. Mas só um pouquinho, né? Existia uma outra forma então de poder fazer essa disputa que não fizesse com que, por exemplo, o que a gente falou aqui agora, o Vasto Verde, perdendo um jogo apenas, né, chegasse na final e não conseguisse nenhuma vantagem. Eu acho que você disse bem, já. Precisava ter a melhor equipe uma vantagem na final. Esse jogo aí que a gente está acompanhando é a final entre Vasto Verde e FURB. Você pode observar nas arquibancadas do Clube Atlético Tupi que poucas pessoas já se faziam presente. E essa partida começou por volta das 20 horas e 20 minutos, mais ou menos, Leandro. Mais ou menos isso, exatamente. Foi esse horário que começou, porque depois dessa partida teve um pronunciamento da presidente Dilma. Então eu lembro bem o que aconteceu nesse dia. Que vergonha, né? Vergonha pra gente. E você já fez rodadas duplas aí com emissoras diferentes? Você comentava
a nossa transmissão e ainda fazia a reportagem da Rádio Sentinela do Vale, rapaz. A gente faz o que pode, né? Aquela história do... E o que não pode, às vezes, também, né? não pode. Não, o importante, já é o seguinte, você faz o que gosta, se faz o que gosta, faz bem, pode passar várias horas fazendo a mesma coisa que não tem problema, né? Então o importante é colaborar. Então se a gente pôde colaborar com a TV Gaspar, com a Rádio Sentinela para fazer esse trabalho, para mim é importante, né? Eu gosto de comunicação, gosto de rádio, gosto de TV e deu para fazer os dois, né? Maravilha. Aí a gente vê aí então a disputa de penalidades máximas do torneio feminino, onde a equipe do Vasco Verde já havia perdido uma cobrança e aí a definição, né? A jogadora camiseta número 10, se eu não me engano, acabou marcando o gol. A FURB tem uma equipe, na verdade, é uma equipe de futebol de campo feminina da Fundação Municipal de Esportes de Blumenau e que treina e que recebe para isso e representa Blumenau nas disputas do futebol feminino aí, jogos abertos e campeonato estadual também, né, Leandro Martins? Isso, recebem para jogar, as meninas têm salário, tem estudo gratuito, tem toda uma estrutura de nutricionista, de treinamentos, e a reclamação do técnico do Vasco Verde era justamente que eles só treinam aos sábados, que eles não têm estrutura, que eles não têm o apoio da Fundação Municipal de Esportes. O negócio é o seguinte, perdeu também, né? Não dá para ficar chorando, né? Não dá, é claro. O jogo é jogado e lambaria pescado, já dizia o filósofo. E aí, imagens então do Amigos do AD e Padaria Daniel. Amigos do AD, aí uma bobagem que fez o goleiro da Padaria Daniel e bobagem maior ainda fez a equipe do AD ali que perdeu esse gol aí, o Leandro Martins. Mas ele nem esperava, aí depois, quando ele virou pro gol, ele estava desequilibrado. Aí ele bateu e se desesperou, né? Porque a bola foi pela linha de fundo. A Padaria Daniel tinha 3 bons jogadores lá na frente, vamos tentar lembrar o nome deles, o Marcinho, camiseta 9, o jogador Baiano e o Cláudio, é isso? Camiseta número 7? Mauro, camiseta número 7. Isso, os 3. Os 3 faziam a diferença nessa equipe da Padaria Daniel. Mas o time do AD é uma base lá do time do Tamandaré, lá da Lagoa, uma equipe muito certinha e que acabou também com méritos aí, vencendo aí o torneio de 1º de maio. Não sei se você sabe da história, mas o AD, que era o dono da equipe NSZ, foi bicampeão municipal do torneio municipal de futebol suíço em 2004 e 2005, se eu não me engano, Leandro Martins. 2004 e 2005. Já, então, quer dizer, o AD já tem uma história também no futebol suíço aqui de Gaspar. E eles comemoraram com justiça, né? Eu achei que o jogo poderia ter sido decidido no tempo normal, né? No tempo normal dava para ser. Nos pênaltis foi um nervosismo maior. Mas quem levou vantagem foi a equipe do Daniel, porque perdeu muitas oportunidades durante o jogo e ainda teve a chance ainda de ir para os pênaltis, mas não deu, né? Então tá aí, passado então o torneio de 1º de maio, torneio trabalhador, para você que não pôde participar, estamos aí no primeiro programa após o feriado e a gente trazendo para vocês aí então tudo o que aconteceu lá no torneio de 1º de maio do Clube Atlético Tupi. Antes de ir para o intervalo comercial, eu quero falar aqui um pouquinho do Campeonato Patotas, que definiu, viu, já que a gente está no Suíço, Leandro Martins, os 2 semifinalistas da competição. O Bimo venceu o Olímpia pelo placar de 3-1, a estamparia Bimo, e o Ciro venceu nos pênaltis o Chavico por 7-6, empate em 2-2 no tempo normal. A camisa e a tradição aqui faz a diferença, chega na hora do mata-mata, na hora do vamos ver, a tradição aqui ela faz a diferença, né? Pelo lado do Bimo, o Rainert já disse para os caras, vamos jogar, né? Vamos se mobilizar, né? Porque no ano passado não foi, no último campeonato, melhor dizendo, não foi mostrado, né, toda a categoria do Bimo. E agora a equipe do Ciro, né, nossos amigos Ciro Quintino, o Ciro chegou e já me disse, olha, já conversei com o pessoal, já disse que nós somos uma equipe de tradição, que nós temos que jogar na bola, que nós temos tudo para ganhar tudo aqui em Gaspar, mas é preciso ter comprometimento, e é o que está acontecendo agora. No próximo sábado, então, os outros 2 jogos das quartas de final do torneio de Patotas. O Fox Tony Churrascaria enfrenta o Real Matismo às 15 horas e às 16 horas o Fofes enfrenta a equipe do Frei Comadre, onde vai decidir os outros semifinalistas. Eu tenho também aqui os resultados da Taça Super Pique, Leandro Martins. Agora aqui você não me pergunta se está classificado, se não está, enfim, aí a gente só tem os resultados. Pela segunda fase da chave F,
A equipe do Atlético Gasparense perdeu para o Boca Juniors Táxi pelo placar de 2-1 e o São Leopoldo fez 4-0 no Juventus. Na chave E, o Regência perdeu para o Martins Cabeleireiros pelo placar de 2-1 e o Cruz do Vale ficou no 1-1 com o 7 de setembro. Esses são os jogos aí da Sociedade 7 de setembro da Taça Super Pique, que também está na sua reta final. Não tem nenhum resultado surpreendente aí, nenhum resultado, todos os resultados normais nesta fase da competição que a gente não sabe qual está, né? Se está na final, se já é jogo final, fase classificatória. Vamos se organizar, né, pessoal? Maravilha, então. Final do segundo bloco, então, do TV Gaspar no Esporte. Na sequência, nós vamos estar falando sobre o micro-regional do Moleque Bom de Bola, que está acontecendo aqui em Gaspar, e também as imagens da 28ª edição do Fesbraer. Isso tudo daqui a pouquinho. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo. 3332-0858. Atendemos também a eventos. DL Cor Convênios, descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense. Point Calçados e Esportes. Venha conhecer nossas lojas na Rua Coronel Arciliano Ramos e na Rua São José, ambas no centro de Gaspar. Telefone 3332-3485. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix, aberto das 6 da manhã à meia-noite, na Rua Coronel Arciliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688. Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping, na Rua São José, no centro. Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. Ok, de volta então com o último bloco de TV Gaspar no Esporte. Quero mandar um abraço todo especial, viu, Leandro Martins, pro João Lídio Esprada. Ele que está aqui ligadinho na TV Gaspar no Esporte. E manda um abraço pra gente aí. Obrigado pelo carinho da audiência, meu caro João. Também um abraço pro Marcos Reinaldi, lá em Canoinhas, sempre ligado. O Anderson Bento. Também para o Adilson Glau, ele que é advogado, também empresário em Blumenau. Ele também acompanhando o TV Gaspar no Esporte. E todos que nos assistem aí nessas 120 lugares que chegamos aí, 120 países pelo mundo afora, né, Leandro? Verdade. Aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Jorge Baltar, né, que sempre vê a nossa programação. E o China, né? O Eduardo Pires, da Rádio ABC de Novo Hamburgo, que esse ano trabalhou bastante. Novo Hamburgo foi bem no Campeonato Gaúcho. Eduardo Pires, aquele abraço para você, rapaz. O Campeonato Gaúcho aí revelou alguma equipe aí do interior esse ano, Leandro Martins? Várias equipes do interior foram bem no Campeonato Gaúcho. Posso citar aqui o Lajeadense, que tinha um goleiro conhecido seu, Eduardo Martini, que foi muito bem o Lajeadense. Outra equipe que dá pra gente destacar é o Veranópolis, que tinha até 2 jogadores que passaram pelo Brusque Futebol Clube aqui. Um deles é o goleiro João Ricardo e o outro o centroavante Leandrão, que se lesionou numa segunda partida do Brusque no campeonato, depois não jogou mais. Então, esse time do Veranópolis, treinado pelo Julinho Camargo, que já foi até treinador do Inter, e foi auxiliar técnico do Dunga, é um time bem qualificado para poder fazer aí frente a outras equipes. Eu gostei desse campeonato gaúcho, foi o melhor nível de campeonato de todos os tempos. O Veranópolis contou também com o Edson Borges, gasparense, zagueiro. O Edson Borges fez uma falta incrível num jogador, se não me engano, do Inter, que eu acho que foi contra o Internacional. Acabou sendo expulso, o Edson Borges, queria cortar o rapaz ao meio, mas ele tem muita qualidade, mas naquela hora a adrenalina subiu. Vamos estar convidando o Edson Borges quando estiver em Gaspar aqui para estar participando aqui do TV Gaspar no Esporte também e falar um pouquinho das suas andanças pelo futebol
brasileiro. Eu tenho matéria aqui, começou a fase microrregional, Leandro Martins, do Moleque Bom de Bola, está acontecendo aqui em Gaspar e começou hoje. Nós temos aí imagens, temos matéria aí da etapa inicial ou da etapa microrregional do Moleque Bom de Bola. Na tarde desta segunda-feira, teve início a fase microrregional do Moleque Bom de Bola, este ano sediada em Gaspar. Ao todo, 8 equipes participam da etapa, sendo 5 masculinas e 3 femininas. Os jogos acontecerão até sexta-feira, todas as tardes, no campo da Sociedade Floresta. É que nós temos muitos eventos, né, muitos micros, então a gente vai ao município e oferece o evento tal, muitos já são pré-determinados no ano anterior. Como Gaspar, que sempre eu gostei de fazer o futebol aqui, são vários anos já, ano passado a gente fez na Ilhota, mas esse ano a gente escolheu novamente aqui, fui na fundação e aceitaram fazer a fase micro em Gaspar, porque já de praxe o futebol aqui e a gente deu a oportunidade novamente para eles aqui. Gaspar será representado na categoria masculina pelo time da Escola de Educação Básica Frei Godofredo, que venceu a fase municipal. Já na categoria feminina, serão as meninas da Zenaide Schmidt Costa. Os jogos dos gasparenses começarão na terça e seguirão até sexta-feira. Eles irão competir com times de Luiz Alves, Ilhota, Blumenau e Pomerode. O vencedor irá participar da etapa regional, que será disputada entre os dias 7 e 11 de agosto, em São João do Itaperiú. A organização da fase microrregional está sob coordenação da SDR de Blumenau, subordinada à Fundação Catarinense de Esporte. Está aí a participação então dos colégios aqui da região do Vale Itajaí nessa fase microrregional do campeonato Taça Moleque Bom de Bola, né, Leandro Martins? Exatamente. A gente já acompanhou uma fase do Moleque Bom de Bola, né, que foi vencido pela escola do bairro 7 de Setembro, Frei Godofredo. E agora vamos acompanhar a segunda parte, vamos ver se tem alguém de qualidade, né? Essas crianças que jogam futebol que encantam nos campos. Mas quando chegar a etapa estadual realmente ela está muito acima o nível técnico do que nossas escolas aqui da região. Hoje na região do Vale Itajaí eu não vejo nenhuma escola para bater de frente com o Camboriú, principalmente com os colégios aí do Oeste Santa Catarina, que vem sempre muito forte na etapa estadual. É porque se preparam para isso, né, Gé? Essas escolas elas têm uma estrutura para disputa de campeonatos. Se preparam para o JASC, se preparam para o OLESC, para essas competições organizadas pelo Estado. E isso tudo chama-se organização. É o que falta às vezes para nós. Maravilha, e nós que falamos antes no outro bloco da Taça Super Pique, passamos já os resultados e recebemos nesse momento aqui no nosso estúdio, temos a presença do presidente da Sociedade 7 de Setembro, o Valmor Vieira. Valmor, obviamente temos pouco tempo, mas agradecemos já a tua presença e obrigado aí pela participação mais uma vez aqui na TV Gaspar, falando do que está acontecendo lá, principalmente da Taça Super Pique. Uma boa noite a todos vocês aí da TV Gaspar. Agradecer desde já o convite de a gente estar participando com vocês aqui, que é tão interessante essa TV que está dando esse suporte e mostrando para a cidade de Gaspar e regiões e a nível de Brasil. Eu escutei vocês falando até a nível de mundo, né? Que vocês estão levando o esporte de Gaspar, então acho que isso é interessante e a gente fica agradecido de poder estar aqui falando da Sociedade 7 de Setembro e especialmente do Campeonato Super Pique. Maravilha, segunda fase então da Taça Super Pique, teve a sua primeira rodada no último sábado. O Atlético Gasparinho perdeu para o Boca Juniors Táxi pelo placar de 2-1, São Leopoldo fez 4-0 no Juventus. Regência perdeu para o Martins por 2-1 e o Cruz do Vale empatou com o 7 de Setembro 1-1. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa segunda fase, esses primeiros jogos, quantas equipes se classificam, como é que vai ser de agora em diante, então, a Taça Super Pique, Valmor? Muito bem, o campeonato começou com 16 equipes, né? E a gente fez 4 chaves, fez grupos, né? E daí disputando entre chave, se classificava dois cada chave. Então a gente fez a segunda fase também com duas chaves, 2 grupos de 4 times sendo disputado em 3 jogos também, jogando entre si dentro da chave. E tivemos a rodada aí do sábado, né? Sábado que passou agora. E a gente viu um equilíbrio muito grande no futebol. E eu queria destacar aqui assim, o nível técnico das equipes. E assim,
o pessoal, nós tivemos nas 4 partidas 2 cartões amarelos. Entre eles, um do 7 de setembro, de um rapaz chamado Cristiano, que a gente nunca viu ele levar um cartão amarelo. Então a disciplina técnica, assim, a disciplina do futebol foi muito boa, foi um jogo disputado. Houve aqui Juventus que andou se perdendo, né? Na questão de perder de 4-0 ali pro São Leopoldo, porque o São Leopoldo também é uma equipe muito boa, né? Ganhou do 7 de setembro de 5-1 e todas as partidas na primeira fase ele ganhou tudo de goleada. Todas as partidas que o São Leopoldo ganhou de goleada. Uma dúvida que eu tenho é saber, daqui para frente, como o Jerry disse, esses são 3 jogos nessa segunda fase para cada equipe, não é? Para cada equipe, isso. Classificam-se... Classifica as duas. As duas melhores colocadas se classificam e então fica 4 equipes, né? Classifica 2 cada chave, né? Fica 4, então se faz a semifinal e faz a final. Previsão para o término da competição? Assim, ó, eu tenho uma previsão aí para a gente estar fazendo de repente a final aí para o segundo sábado do mês de junho. Fazer a previsão do término do campeonato, fazer a final aí para o segundo sábado de junho. Mais um mês de competição, então? Seria mais um mês de competição, teremos mais 2 jogos aí nessa fase, né? Ainda mais 2 jogos, depois tem uma semifinal e a gente tem a final. Mas nós temos aí um feriado aí também no dia 30, né? A gente está pensando aí de repente não fazer a rodada, então a gente vai fechar direitinho no segundo sábado de junho, a grande final da Taça Super Pique, terceiro campeonato da Taça Super Pique. Valmor, a gente está no final do programa, mas eu tenho que te perguntar isso, né? Porque senão eu vou sair daqui revoltado comigo mesmo. Como é que pode o Grêmio não ter chegado às finais do Campeonato Gaúcho? Será que o Grêmio menosprezou o Campeonato Gaúcho? Não porque o Internacional ganhou, poderia ser qualquer equipe, mas o Grêmio menosprezou o Campeonato Gaúcho, priorizou a Libertadores, foi isso mesmo? Olha, tu sabe, a gente como torcedor, Leandro, eu não gostaria disso. A gente quer ganhar e quer ganhar todos os jogos e ganhar do Internacional é bom demais, né? Então, não entendo também, como torcedor, não estou entendendo o que aconteceu com o Grêmio e por que eles fizeram isso, né? Tu sabe que jogaram a maioria dos jogos, todos com a maioria com as reservas, e não entendi o porquê que eles fizeram isso. Não era o que eu queria. Com certeza eu queria fazer uma final com o Internacional e ganhar, né? Isso seria interessante e seria bom para o torcedor gremista dessa maneira. Já que a gente está no final do programa, falar em Grêmio, a semana decisiva na Libertadores da América, principalmente para os clubes brasileiros. Quem você vê aí com reais chances de passar para a próxima fase e quem você acha que está aí no perigo iminente, meu caro Leandro Martins? Não é para mexer com o coração do Valmor, mas eu acho que o Grêmio tomou um gol em casa e esse gol é perigosíssimo. Eu também acho. Tomar um gol em casa, porque lá 1-0 lá em Bogotá já elimina o Grêmio. 1-0. A questão do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras está mais copeiro do que as outras equipes. O Palmeiras está jogando só na raça, porque não tem nenhum grande craque. Eu acho que o destaque mesmo fica para o Atlético Mineiro e São Paulo, que o Atlético Mineiro tem a vantagem, já venceu o primeiro jogo, e o Corinthians, jogando em casa, não vai perder para o Boca, né? Se perder para o Boca, eu vou largar, né? Porque não tem como perder para esse time do Boca. É uma pena, mas eu devo concordar com você, Leandro, que o Grêmio ficou difícil. Ficou difícil por causa desse gol que tomou em casa e o Grêmio não vem apresentando um bom futebol. Se eles trocaram o Campeonato Gaúcho, né, e investiram totalmente na Taça Libertadores, tem alguma coisa errada aí, não está certo. Porque o Grêmio não vem jogando bem, não vem apresentando um bom futebol e corre o risco de ser eliminado lá. Não é o que eu quero, mas corre o risco. Mas tem um time que investiu só no Campeonato Carioca, viu? E vai ficar só nisso, viu? Vai ganhar só o Carioca esse ano, né? Fazer o quê? É uma situação difícil. Maravilha, então. Ele não vai dizer nada, né? Porque ele sabe que é para ele, ele não vai dizer nada. Maravilha. Botafoguense é só alegria. Tu viu? Quando não serve, ele diz maravilha, então. Maravilha, tudo bem? Como é que está a presença de público lá no campeonato? Muito bom, muito boa a presença do público e a gente sabe que agora cada vez vai ter mais, né? E a gente com certeza vai contar aí com a grande final aí, né? Porque os 8 times que estão ali, o Boca Júnior, Táxi ali, está surpreendendo, viu? Porque eles montaram um time agora, né? Acho que pode disputar o campeonato aqui no Floresta
e velho, estão jogando na Loseta e estão jogando um futebol bonito e derrubaram o Caxias, né? Tradicional Caxias, que sempre disputa o campeonato e vai para as finais, né? Sempre vai lá para as quartas de final e tal. E caiu, ficou no meio do caminho o Caxias, né? Um time que... Né? Agora, o que é mais importante, né, Leandro? Voltou a dar vida à Sociedade 7 de Setembro, o campeonato das taças Super Pique, vocês conseguiram dar vida novamente para o Estádio Independência, que vinha sendo alvo até de crítica dos esportistas, porque estava morto, e estava mesmo, vocês assumiram lá e acabaram aí fazendo com que o 7 de Setembro voltasse até aqueles velhos tempos de Estádio Independência, 7 de Setembro, enfim, aquilo que sempre movimentou o bairro 7 de Setembro. E a gente percebe, sabe, no futebol, Leandro, que nós, né, montamos uma garotada ali, a gente está começando o time do 7 de Setembro, e a gente vê que vem torcida rival, o pessoal vem ali, tem aquele pessoal que torce contra o 7 de Setembro, que vem aquela rivalidade de Tupi, de Tamandaré, de Floresta, e isso não caiu, né? E a gente está revivendo isso, e é interessante porque o pessoal vai lá e torce, prestigia, isso é muito bom para o 7 de Setembro, né? Então é isso que a gente quer montar tá trazendo de volta, né, o time do 7 de Setembro. Tivemos agora, a semana retrasada, os jogos escolares, né? No 7 de setembro, na terça e na quinta-feira, 2 dias de jogos ali, né? O pessoal gostou, o campo tá bom, a gente tá trabalhando, tá lutando lá para que o campo esteja cada vez melhor. E a gente provou o ano passado, no final da taça da Alecor ali, que, né, o 7 de setembro tem condições hoje de fazer um evento do tamanho que vinha sendo feito antigamente. Maravilha. Eu preciso passar uma matéria que nesse final de semana a Gaspar recebeu o maior evento de aeromodelismo do país, no Clube Asas do Vale e no bairro Poço Grande. O hobby atraiu milhares de pessoas e o clube. E a TV Gaspar esteve lá e cobriu momentos interessantes das demonstrações que foram realizadas durante o festival. Reportagem de Aline Franzói. No último final de semana, o município de Gaspar sediou o 28º Festival Brasileiro de Aeromodelismo, o FESBRAER, o maior e mais tradicional evento do Brasil. O festival aconteceu no Clube de Modelismo Asas do Vale, localizado próximo ao Bung, no Poço Grande. Cerca de 350 pilotos de todo o Brasil e do exterior participaram do festival, com apresentações de aviões, jatos, helicópteros, carrinhos e barcos. O evento não teve caráter competitivo, mas sim de confraternização entre os praticantes do hobby. Bom, o evento teve um acréscimo aí de inscrições e número de participantes de cerca de 30%. O sol que está brilhando é lindo, então a previsão é igual para o final de semana. A expectativa é a melhor possível. Eu convido a todo o público de Gaspar e região para que venha e participe do evento. Felipe participa do maior clube de modelismo da América Latina desde os 12 anos. Hoje, aos 28, preside o Asas do Vale com a mesma paixão pelo modelismo de quando era criança. Com essa mesma motivação, pessoas como o amazonense Antônio Barros Neto atravessaram o país para trocar experiências, assistir e realizar voos com seus aviões. Ele veio de Manaus pelo 2º ano consecutivo, só para participar do evento realizado em Gaspar. Então, o motivo é a amizade que a gente faz com os aeromodelistas, né? E a troca de experiência com o pessoal do Norte e o pessoal do Sul. Durante os 3 dias, os pilotos puderam fazer demonstrações que duravam entre 6 e 20 minutos. Entre os modelos estavam réplicas de aviões da Força Aérea Brasileira, como o T-27, o Tucano, que era usado pela Esquadrilha da Fumaça. Infelizmente não pôde acompanhar lá no Clube Asas do Vale. Você acabou perdendo uma belíssima final de semana com esses memoráveis aviões, carros, barcos, tinha de tudo e para todos os gostos, né, Leandro? Eu perdi, mas fazer o que, né? Tempo eu não tive para estar lá, mas todas as pessoas que foram disseram que foi um espetáculo belíssimo, né? Muito bonito. Parabéns para quem foi, então. Eu passei lá na frente, eu não entrei, mas eu passei pela frente lá do Asas do Vale, a movimentação sábado à tarde era bastante intensa. Ô, amor, obrigado pela tua participação. Hoje nosso tempo ele está bastante curto. Sucesso para vocês lá e continue nos enviando aí as informações do que acontece lá da Taça Super Pique. E eu que agradeço aí o convite de vocês, de a gente estar participando do programa de vocês, que está sendo um sucesso aqui na cidade de Gaspar e região e no Brasil e, como vocês falaram, até no mundo, né? Então a gente fica muito agradecido aí de
de estar participando e de estar sendo prestigiado pela TV Gaspar, né? Nosso campeonato ali. E de repente aí na final aí, né? Quem sabe você está transmitindo ao vivo aí em tempo integral, né? O campeonato, a final da Super Pique, a gente vai ficar muito elogiado com isso. Rapidinho, só para dizer que quem mandou um abraço pra gente, o pessoal dos Ursinhos Indomáveis, que não se conformam com a péssima apresentação que fizeram no 1º de maio e disseram, daqui para frente vamos ganhar tudo. Eu espero que sim. Daqui para frente tudo será diferente. Tudo será diferente. O FOFS não foi o FOFS que a gente conhece lá no 1º de maio, que era dia do trabalho, e foi o dia que o FOFS não trabalhou. Um abraço, meu amigo. Até a próxima segunda-feira. Esse é Leandro Martins, camiseta número 10 aqui da TV Gaspar no Esporte. Bom, botamos então ponto final no nosso programa de hoje, com imagens em HD aqui, em nome de Lanches Beira-Rio, Clínica Dentária União, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, Point Calçados e Esportes, Delicor Convênios, também em nome da Like Fitness Academia e do Hobby Magazine. Botamos então ponto final em mais uma edição de TV Gaspar no Esporte. Lembrando que estaremos de volta na próxima segunda-feira. Façam você todos uma ótima semana, fiquem com Deus e nosso encontro está marcado segunda-feira, 20 horas, com mais uma edição de TV Gaspar no Esporte. Um abraço, até lá.